inicialmente convidar o doutor Andrei Moreira para abordar o tema homossexualidade na infância e juventude. Boa tarde a todos. É uma alegria partilhar deste evento, destes esforços em prol da difusão do pensamento médico espírita e compartilhar com vocês um pouco da pesquisa e do trabalho a respeito da homossexualidade que nós temos feito e publicado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Nós vamos falar desta temática com foco na infância e na juventude. E é importante nós termos claro que nós não falamos do jovem e nós não falamos da criança sem compreender o contexto no qual eles estão inseridos. O jovem e a criança fazem parte de uma família, fazem parte de uma sociedade e de uma cultura e, portanto, necessitam de uma abordagem sistêmica para que nós compreendamos as forças e os fatores que atuam sobre ele, que se somam aos seus fatores intrínsecos reencarnatórios, construindo o contexto educacional no qual a vida presente e a persona presente, que é a personalidade que o indivíduo vive, propicia ao espírito como convite para o seu aprimoramento. A homossexualidade é um tema muito controverso, tema para o qual, inclusive, nós não temos consenso dentro do movimento espírita. E há diferentes e respeitadas abordagens dentro desta temática. Infelizmente, nós observamos, de uma forma geral na sociedade também, dentro do nosso movimento, muitas vezes, um excesso de opiniões pessoais e um empobrecimento de abordagem no campo científico. E as associações médico-espíritas, elas trazem o seu contributo exatamente ofertando a ligação entre ciência e espiritualidade e ajudando-nos a pensar isso. E é este caminho que nós vamos pensar. Emmanuel escreve no livro Vida e Sexo, na lição 21, um dos textos que eu considero dos melhores a respeito da homossexualidade, porque apesar de ser sintético, ele traz elementos fundamentais que, em se desdobrando, nos oferecem as bases para a compreensão desta orientação sexual na presente encarnação. E ele nos diz nesse texto que o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência desta espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Muito interessante a diretriz ofertada por Emmanuel, que, via de regra, é a mesma ofertada pelo Evangelho. O respeito e a atenção em pé de igualdade para todas as criaturas, independente das suas condições. Mas não é isso que nós vemos na sociedade. As condições sexuais e as orientações sexuais, quando diferem daquela que é a sexualidade reprodutiva, elas sofrem um peso e um preconceito na abordagem e na avaliação. Isso segue um movimento histórico. Michel Foucault, estudioso da sexualidade, diz que ao longo dos séculos, os pensamentos a respeito da sexualidade têm servido muito mais a um jogo de poder do que a um conhecimento específico da natureza intrínseca do ser humano. E o pensamento que afirma que somente a sexualidade reprodutiva é a sexualidade adequada ou a sexualidade respeitável, ele tem sido um dos elementos que constrói uma sociedade que desrespeita profundamente os indivíduos nos seus direitos fundamentais de cidadania e também nos seus direitos de pessoa e de espíritos imortais. Então, quando nós queremos abordar este tema no seu contexto familiar, nós temos que falar dos nossos preconceitos. Temos que falar deste contexto cultural que traz inúmeros conceitos prévios, frutos das visões que ao longo dos últimos anos e dos últimos séculos têm vigorado a respeito desta condição. Gosto muito desta imagem porque ela nos mostra pessoas com rabo de macaco falando da orelha de macaco do outro. Quem tem rabo não tem orelha, quem tem orelha não tem rabo, mas no fundo é uma macacada só, não é? E essa é a natureza mesmo da condição humana. A gente muitas vezes aponta no outro aquilo que há de dificuldade em nós. E as pesquisas científicas demonstram isso, que a dificuldade no campo da sexualidade e da aceitação da diferença e da pluralidade,
ela vem da dificuldade do ser humano lidar consigo mesmo, com a diferença de uma forma geral e até mesmo com os seus desejos. Haja vista que nós temos abordado esta questão de uma forma superficial, como se a sexualidade se limitasse à sexualidade heterossexual ou à sexualidade homossexual de uma forma total, enquanto entre uma e outra há diversas e distintas formas de expressão do desejo em distintas variações. E isto ficou bem demonstrado na pesquisa que o biólogo americano Alfred Kinsey fez a respeito da sexualidade, em que investigou mais de 17 mil homens nos Estados Unidos na década de 60 do século passado, e desses 17 mil homens, 50% afirmou ter desejo homossexual. Dos 50%, 37% afirmou ter vivido este desejo com relações sexuais até o orgasmo por um período mínimo de 3 anos entre a adolescência e a vida adulta. Dos 37%, somente 4% se disse homossexual. Ou seja, 50% expressando desejo, 37% vivendo isto e apenas 4% se compreendendo ou se vendo como homossexual. Isso significa que no universo desta pesquisa há 46% daquilo que nós chamamos de bissexual ou da expressão do desejo não manifesta e não revelada, que cria uma série de circunstâncias muito difíceis, que leva à projeção daquilo que não é amado, aceito ou respeitado em si, no outro, ou do próprio conflito do indivíduo para se entender, no contexto da sua cultura, aqui, naquilo que sente, naquilo que pensa a respeito. Isto é a base para a homofobia, que é um termo que nos diz de tudo aquilo que diz respeito ao medo da condição da igualdade. Vai desde o bullying escolar e daquela discriminação que se faz com as crianças ou com os jovens que têm qualquer característica que saia do padrão de masculinidade e de feminilidade daquela sociedade, até os movimentos de violência franca, como a agressão e o assassinato. E, infelizmente, estas são imagens reais. E nós ficamos chocados de saber que o nosso país é campeão mundial de violência contra homossexuais. Segundo os dados estatísticos, a cada 2 dias um homossexual é assassinado no país vítima de homofobia. Segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, que é o grupo que pesquisa estas questões. Então, quando nós fazemos as piadas, quando nós brincamos com aquilo que a homossexualidade possa representar, quando nós ensinamos os nossos filhos formas caricatas e estereotipadas de masculinidade e feminilidade, quando nós não afirmamos a riqueza da diversidade, quando nós defendemos a pluralidade das existências, mas não amamos a existência das pluralidades, então nós vamos violentando as consciências e formatando uma sociedade que reage com violência e com agressão diante deste movimento. E acabamos sendo corresponsáveis por este movimento social que retira a dignidade do indivíduo. Vocês imaginem que os dados mostram que nos Estados Unidos, cerca de 26% dos jovens homossexuais são expulsos de casa. A maioria destes jovens tem como destino a marginalidade, tem como destino o uso de drogas, a promiscuidade e a marginalidade em termos da prostituição e daquele comércio que se faz com o corpo e com a sua pessoa, não é? As pesquisas também demonstram que no universo LGBT, ou seja, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, há uma maior porcentagem de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e algumas outras doenças mentais. E segundo as pesquisas, isso não se deve à própria condição em si, mas ao contexto no qual o indivíduo está inserido, muitas vezes afastado do seu afeto, sem a condição de ser acolhido pela família e por aquele núcleo afetivo no qual está reencarnado, o que faz com que ele faça contato com aquilo que é o pior em si mesmo, não é? O estado de solidão que leva muitas vezes a aflorar a sombra pessoal. As pesquisas psicológicas também demonstram que os homossexuais muitas vezes elegem os amigos como família principal, e há aquilo que se chama de família de eleição, que tenha muitas vezes um laço mais forte e mais profundo com o indivíduo do que a família parental. Então nós precisamos pensar neste contexto, porque ele é o contexto cultural no qual nós pensamos a questão da sexualidade, com seus sentidos e com seus significados no nível cultural.
Se olharmos o histórico, nós vamos ver que a condição da igualdade, ela existe em todas as culturas, em todas as épocas em que a sexualidade foi estudada até hoje. Na mitologia grega, vários deuses tinham relações homossexuais. Na Grécia Antiga, era conhecida a relação entre o Erastes e o Eromenos, aquele que educava e o que era educando, que tinham uma relação de ensino e educação, mas também tinham uma relação sexual. E isso era hábito. Michel Foucault diz que nós não podemos chamar isso de homossexualidade, porque este termo foi cunhado no século XIX, assim também como o termo heterossexualidade, e ele implica numa avaliação social, antropológica a respeito da orientação sexual. O que existia na Grécia naquela época era uma vivência livre de sexualidade que permitia a expressão em todos os campos, e a relação entre iguais ela era uma relação institucionalizada, fazia parte do processo educacional. Em Tebas, houve um exército composto por 150 amantes homossexuais, e este exército era considerado imbatível, porque não só um protegia o outro, como também era considerado desonroso deixar o amante morrer em guerra, sem proteção e sem cuidado. Vários césares foram homossexuais declarados. Na Inquisição houve perseguição aos homossexuais, assim também como os nazistas também o fizeram, sobretudo mandando para as câmaras de gás os alemães homossexuais, na tentativa de se fazer a raça pura, conforme se acreditava, né, na alucinação coletiva daquela época. E os papas, alguns dos papas também da história, e vários artistas foram declaradamente homossexuais. A homossexualidade foi criminalizada em 1533 pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, e assim durou durante muito tempo, até que a França começou a descriminalizar. E o parágrafo 175 na Alemanha foi exatamente o que mandou para os campos de concentração as pessoas homossexuais. Em 1870, 2 neurologistas e psiquiatras, um austríaco e outro alemão, classificaram a homossexualidade como patologia, como doença mental, retirando-a, de certa forma, da classificação de criminalidade. E assim ela perdurou e prosseguiu durante muito tempo, até a década de 70, quando a comunidade gay, se organizando, começou a fazer pressão sobre a Associação Americana de Psiquiatria para a revisão das pesquisas e dos trabalhos em que se baseavam estas classificações. E isto foi feito, e se observou que as pesquisas eram feitas com indivíduos em prisão, indivíduos em guerra, em manicômios, com vários vieses metodológicos científicos que não permitiam que as conclusões fossem atribuídas à orientação sexual em si. E isto gerou um tal movimento que, a partir de 73, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais, sendo que a Organização Mundial de Saúde fez o mesmo em 92 e o Brasil a partir de 85. Já são passados aí mais de 30 anos que isto aconteceu e nós ainda temos um histórico cultural de classificar a homossexualidade como doença, como perversão, como alguma coisa que deve ser combatida ou que deve ser classificado de uma forma pejorativa. É importante entender que a homossexualidade é uma orientação sexual. E orientação sexual, como tal, não é nem boa nem má, nem positiva nem negativa. É simplesmente um direcionamento do desejo e do afeto, da atração, que não é só sexual, mas é também afetiva, e que tem distintas significações na vida do indivíduo, assim como a orientação heterossexual também tem distintos significados para um indivíduo. Claro aqui é que nós estamos falando daquelas pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, e isso implica um grande número de pessoas em distintas formas de comportamento. A homossexualidade não é um comportamento só, não é uma orientação só. Costumamos dizer que este termo é como um guarda-chuva, embaixo do qual se inserem distintas classificações e comportamentos que importa considerar, que vão desde aquele comportamento em um contexto patológico até os comportamentos adaptados e os comportamentos considerados naturais, já que a homossexualidade não é uma coisa normal, é uma questão natural. Normal é o que diz respeito à norma, aquilo que é aceito por uma sociedade em uma determinada cultura em um determinado tempo. Isso muda de acordo com a cultura e de acordo com o conhecimento. Ainda hoje há sociedades nas quais a homossexualidade é considerada crime passível de punição com pena de morte. A homossexualidade é natural porque está presente na natureza. E assim dizendo, nós não dizemos nem que ela é certa nem errada.
ter conceitos que habitualmente estão atribuídos ao termo natural, porque certo e errado são julgamentos morais que nós fazemos a partir de um olhar específico. Dizendo que é natural, nós dizemos que ela se observa na natureza desde o reino animal, em vários comportamentos distintos do ser humano, porque também não tem a parte da interpretação sociológica e afetiva que existe no ser humano, até todas as culturas e as sociedades em que a sexualidade já foi estudada. Hoje, a ciência classifica a homossexualidade como uma variante normal do comportamento sexual humano. Por que variante? Porque afeta de 2 a 10% da população, segundo as pesquisas. Por isso é uma variante. Normal porque já se insere na norma das sociedades ocidentais, em sua maioria, aonde estas normas, em geral, são criadas. E da sociedade humana, porque é o ser humano que é o olhar. Não é? Se nós olhamos isso à luz da reencarnação, nós temos distintas circunstâncias, mas os espíritos, na questão número 202, nos informam que o espírito encarna ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher. O que o guia são as escolhas das provas por que haja de passar, de tal forma que todos nós já fomos homens, todos nós já fomos mulheres, todos nós trazemos na nossa intimidade este registro profundo de masculinidade e feminilidades diversas, porque são de diversas culturas, aonde isto se insere de forma distinta. E Emmanuel esclarece que, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Riquíssima esta frase de Emmanuel, de profunda implicação, tanto para a heterossexualidade quanto para a homossexualidade, porque o homem não é uma natureza só, ele é uma predominância momentânea de acordo com a natureza daquilo que haja de passar, daquilo que tenha que experienciar. E nisto influi as escolhas pessoais pré-reencarnatórias ou os contextos educativos em que o espírito é inserido, seja por vontade divina que o conduz para aquilo que é necessário, ou seja pelo próprio contexto kármico da lei de causa e efeito, em que o indivíduo se vê enredado em função das suas escolhas pretéritas. E assim parece ser no caso da homossexualidade. Os espíritos trazem na literatura espírita, sobretudo através de Chico Xavier, causas variadas para a vivência de um espírito nesta orientação afetiva. Orientação esta que pode ser desde a primeira infância, e o espírito já começar ali a demonstrar as características que traz do passado, já que a sexualidade é inerente ao espírito e faz parte da nossa natureza espiritual, se utilizando da natureza material, mas não se limitando a ela, ou esta orientação com o seu desejo, com a sua atração, pode aparecer em qualquer fase da vida de um indivíduo, em função dos múltiplos aspectos que compõem o desejo, ou seja, os fatores biológicos, sociológicos, emocionais, psicológicos e espirituais que influem no indivíduo, atuando na gênese de uma determinada atração ou de uma determinada vivência. Nós temos que observar que o espírito reencarnado, ele já traz as suas tendências do passado. Nós não falamos exatamente de homossexualidade na infância, porque as orientações sexuais, sejam elas heterossexuais ou homossexuais, elas se afirmam a partir da adolescência, na base e no construto que a vida infantil ofereceu para o espírito, através dos moldes familiares e das suas vivências, e também daqueles impulsos que vieram do passado. Mas ela se afirma definitivamente a partir daquela fase que intermedia a vida infantil e a vida adulta, em que não só as lembranças e os impulsos profundos retornam quando do despertar da glândula pineal no organismo físico, mas também pela própria definição do indivíduo na presente encarnação. Nós observamos crianças que desde pequeno já têm trejeitos afeminados no caso dos homens, das meninas trejeitos masculinizados, mas a homossexualidade não se limita a esta visão estereotipada que nós temos tido de que seja um homem feminino ou uma mulher masculino, já que não se trata de um problema de desejo. A questão da homossexualidade é uma orientação para aquilo que se direciona o
sentimento, não a identidade, aquilo que o indivíduo se sente. O homossexual masculino se sente homem, a homossexual feminina se sente mulher, não deseja ser do outro sexo. O que apresenta-se desde a primeira infância, que é muitas vezes mais conflituoso, e aí sim já demonstra algo mais profundo, é a transexualidade, que é distinta da homossexualidade. E precisamos aqui fazer uma observação, porque no capítulo 21 do livro Vida e Sexo, na primeira linha há um erro conceitual, porque Emmanuel começa dizendo que a homossexualidade, também chamada hoje transexualidade em alguns círculos da ciência, e esta é uma informação que possivelmente era verdadeira na época, já que Emmanuel era profundo conhecedor da sua cultura, mas não é verdade nos dias atuais. A transexualidade é a condição exatamente daquele espírito que está invertido em condição de prova, e que não aceita o seu corpo atual. Então, a grande maioria dos transexuais se manifesta desde a primeira infância numa grande rejeição no sexo em que está reencarnado. O menino não aceita ser menino, a menina não aceita ser menino. O que hoje é um diagnóstico psiquiátrico que necessita de acompanhamento médico e que, na vida adulta, vai encontrar na cirurgia de redesignação sexual um dos caminhos, segundo a ciência, segundo a medicina hoje em dia, para a resolução deste conflito, porque se trata de um conflito tão grave, tão sério da identidade, que o indivíduo chega a se mutilar ou tentar o autoextermínio porque não aceita o sexo no qual está reencarnado. Esta não é a condição do homossexual. O homossexual é uma orientação do desejo e da atração afetiva e sexual. Portanto, na infância, nós não falamos desta orientação já consolidada, ainda que o espírito já esteja demonstrando aqueles indícios que fatalmente trouxe das encarnações transatas e daquilo que possivelmente vai ser a sua vivência na vida adulta, mas se trata de uma predisposição. Os pais, portanto, não devem se alarmar e nem tratar as crianças de uma maneira definitiva a partir deste momento, assim também como nós não tratamos as crianças definitivamente com a heterossexualidade a partir da primeira infância, porque não é um instante em que a sexualidade se apresenta. Isto vai ser para a vida adulta. Mas é muito importante nestas fases os modelos psicológicos e sociais de afeto e de sexualidade que são os pais e a sua relação com a criança e com aqueles que estão no entorno, porque isso formata o filho muito positivamente ou não, definindo rumos e traçando alterações, seja na sua vivência heterossexual ou na vivência homossexual que ele vai ter no futuro, né? Nós somos de opinião que muitos espíritos reencarnam já com esta condição e esta orientação afetiva definida, seja na alma, pela própria escolha do espírito reencarnado em tarefa, em missão ou em atividade qualquer que seja da sua natureza, ou porque os contextos kármicos assim o colocam no esforço de ofertar ao espírito um dos muitos caminhos que a vida tem de reeducação afetiva e sexual, já que a condição da homossexualidade, da homoafetividade, imporá ao espírito que assim se sentir predominante ou exclusivo, uma condição de reflexão muito séria a respeito de si mesmo e da vida, já que o contexto social oferecerá desde o primeiro momento uma resistência muito grande a esta vivência, fazendo com que o espírito tenha a oportunidade de refletir a respeito do valor do afeto, da validade do afeto, do direito ou não da vivência sexual, questões que envolvem a dinâmica do homossexual. Dinâmica esta psicológica que é distinta do heterossexual, porque o heterossexual desde pequeno já vai aprendendo o que é ser heterossexual quando ele se olha representado no seu ambiente exterior, sem que precise que lhe seja dito aquilo que é ser heterossexual. Não é? Nós já vamos ensinando o masculino e o feminino para as crianças desde cedo. Passa uma menina correndo e cai, a gente pega ela no colo com toda ternura, minha filha, coitadinha, e sopra o machucado, não é? Ensinando a menina que ela é digna de ternura, que o feminino é frágil, que ele é acolhido. Passa o menino correndo, cai, machuca, a gente levanta, não chora não, bora para frente. E já vai ensinando aí o que é ser homem e o que é ser mulher. Já começa a brincar da namoradinha, do namoradinho, não é? E ele já vai compreendendo aí os sinais simbólicos e que estão ali nas entrelinhas daquilo que é esperado dele. Bom, a dinâmica, portanto, do homossexual psicológico ela é distinta, porque ele vai lidar com características que são, muitas vezes, características negativas.
ele vai introjetar crenças negativas a respeito de si mesmo, que são os significantes sociais desta orientação, e isso leva a uma autorrejeição e a uma briga e uma luta consigo mesmo, de tal maneira que muitos, sendo em verdade mais bissexuais que homossexuais, intentam seguir uma vida heterossexual para agradar a família, para se conformar à sociedade, para seguir aquilo que as religiões colocam como sendo adequado ou correto, e o que implica numa boa parte, numa grande violência consigo mesmo, que vai demandar um largo tempo. Alguns nunca vão lidar com isso durante toda a vida. No início da adolescência, são normais as atividades de despertar sexual. E nesta época é comum que se tenha as brincadeiras sexuais. E isto não é sinal característico de homossexualidade, segundo a psicologia. Isto é a busca da identidade. Os meninos e as meninas se desejam, mas não se misturam, se lidam com iguais. E nesse despertar da sexualidade, tem as primeiras experiências sexuais, que muitas vezes são nas brincadeiras de grupo. E é importante que os educadores e os pais conheçam isso para lidar com a naturalidade necessária com esta questão, oferecendo o contexto educativo, não é? E que saibam também diferenciar o que é a orientação sexual dos comportamentos da adolescência. Porque quando um jovem chega para um pai e vai dizer que ele é homossexual, que ele está tendo uma experiência, a primeira coisa que o pai deve fazer é não fazer escândalo. Porque é muito interessante, nós observamos que há uma diferença cultural muito intensa nos dias de hoje. O que a vivência da sexualidade significa para os jovens de hoje é muito distinto do que significa para a minha geração, por exemplo, e muito distinto daquilo que significa para a geração dos meus pais, né? E por aí vai. Então, precisa compreender aquele contexto, individualizar, acolhendo o indivíduo no sentido de ouvi-lo, para entender o que aquilo significa. Trata-se de um jovem que sempre sentiu, desde a infância, aquela orientação e agora está tendo coragem de partilhar, já que as pesquisas demonstram que boa parte dos homossexuais o sentem desde a infância, ou se trata de um jovem que está tendo agora uma experiência homossexual porque os colegas da escola estão tendo, porque é moderno e porque quer fazer parte de grupo. São coisas completamente distintas. Um é a orientação que faz parte da identidade do indivíduo, o outro é um comportamento transgressor que faz parte do comportamento da adolescência que quer afrontar. E hoje isso está na moda. Nós vemos que as meninas estão tendo muitas experiências homossexuais, fruto das experiências de grupo, e que também refletem o conflito do masculino com o feminino na sociedade atual. O adoecimento dos casais que não têm servido de modelo adequado para os filhos e demonstrando um conflito grande do masculino com o feminino. E nós temos visto, então, inúmeros adolescentes tendo experiências que não necessariamente faz parte daquilo que é a identidade mais profunda, predominante ou exclusiva daquele indivíduo, mas faz parte do contexto do momento educacional, né? As experiências traumáticas, como também os abusos sexuais, eles podem alterar a expressão do afeto e do desejo, tanto na heterossexualidade quanto na homossexualidade de indivíduos, conforme se observa. É preciso pensar, portanto, nos homossexuais e na família. Nenhum homossexual está reencarnado à toa em uma família. E o papel da família é ser profundamente acolhedora com todos os seus indivíduos em qualquer circunstância. Pai que expulsa filho de casa porque tem uma orientação diferente, porque pensa diferente, precisa pensar profundamente a respeito do seu papel ético e pessoal enquanto pai. Porque dentro de uma relação, os pais dão e os filhos recebem. E os pais são modelos para os filhos, modelos éticos que precisam estar em uma postura de muita saúde emocional. É claro que quando o indivíduo conta para sua família que é homossexual, ele joga uma bomba atômica nessa família. Porque ele desmantela idealizações, sonhos, projeções que foram feitas desde que esse menino ou esta menina foi pensado, muito antes de existir. E, portanto, morre um pai, um filho, e nasce outro, muitas vezes, para os pais, que nem sequer até aquele momento desconfiavam daquela circunstância. É um sofrimento real, é um sofrimento muito profundo, que inclusive o homossexual precisa aprender a respeitar, a reconhecer e a vivenciar, não é? Mas os pais precisam compreender que é necessário acolher aquele filho com amorosidade. Eu vi na casa espírita que eu fazia parte uma situação muito interessante. Duas mães que vieram buscar orientação a este respeito. Uma muito arrogante e outra muito humilde. A arrogante chegou e disse: meu filho tem um problema, é homossexual. Quero saber como resolver essa situação. Vê se esses espíritos respondem. E os espíritos são muito sensíveis.
Os espíritos são muito sensíveis, eles respondem. Então, a orientação para ela, e graças a Deus não fui eu o médium, eles disseram: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. Porque era a expressão da homofobia que ela estava manifestando. Já a outra, no mesmo momento, veio com a mesma questão humilde e disse: estou sofrendo muito porque o meu filho me contou que é homossexual, gostaria de uma orientação para mim. Olha a situação diversa. E os espíritos, o mesmo espírito, respondeu com profunda sensibilidade e disse: minha filha, a situação que você está vivenciando, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. Mas no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Aprenda a olhar para além da sua dor, porque se você olhar apenas para as suas perdas, isso fica insuportável. Essa situação que você vive hoje na família é aquela que vocês mesmos requisitaram para ampliar os conceitos da diversidade e dos valores e trazer espiritualidade. Então, esta mulher, depois de alguns anos, retornou para compartilhar o quanto havia sido transformador para a sua vida esta circunstância. Então, o tempo já está esgotado e eu vou sintetizar com esta frase de Emmanuel. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. E ele diz: quando se apresente um indivíduo homossexual na família, deve-se oferecer a ele a educação e a orientação sexual à maneira que se oferece a um indivíduo heterossexual. Ou seja, é dever dos pais oferecer as orientações daquilo que é a base segura. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Para quem desejar se aprofundar, fica aí o livro que nós publicamos pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que está aí na livraria, e também o livro para crianças, O Mundo dos Bonecos de Papel, que não aborda a homossexualidade de forma direta, mas aborda a diversidade e a diferença, ofertando aos pais uma oportunidade de trabalhar um contexto educacional com as crianças. E com isto, nós não quisemos esgotar o assunto, impossível de fazê-lo em 30 minutos, mas apenas dar pinceladas de um tema importante para que nós possamos analisá-lo sob uma perspectiva mais aprofundada e em sintonia com os pressupostos científicos, mas, sobretudo, em sintonia com o Evangelho de Jesus, que nos diz amor incondicional, acolhimento para todas as criaturas e que nos afirma o valor e a dignidade de cada ser humano, independente de estar homo ou heterossexual, porque diante do amor de Deus só importa a grandeza do Filho de Deus que brilha dentro da cada intimidade. Muito obrigado. Agradecemos então ao Dr. Andrei Moreira por suas reflexões aqui sobre um tema tão polêmico, mas tão importante nos nossos dias.